Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao Vem para o Cenáculo. Estamos todos os dias aqui nesse mesmo horário, ao meio-dia. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração, pedimos que vocês enviem seus pedidos de oração, coloque aí abaixo e estaremos orando por vocês. E antes de nós orarmos, eu gostaria de refletir com vocês a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, e em cima do texto aqui que nós vamos fazer a leitura, segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 12. A nossa reflexão hoje se baseia nesse capítulo, nesse versículo, nesse texto bíblico. Nós vamos falar sobre a oração de ousadia, sobre uma oração de ousadia. Então o texto base, 2 Coríntios 3,12, diz assim: Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Gostaria de introduzir esse assunto dizendo que a gente vive em tempos que exigem muita coragem. Nós vivemos em um tempo de incertezas, um tempo de muito medo, o medo ocupa o lugar da fé, um tempo em que muitos estão perdendo a esperança de uma maneira muito significativa, seja por crises familiares, enfermidades, pressões emocionais ou até mesmo crises financeiras. Todo esse contexto de calamidade faz com que as pessoas vivam um tempo de incertezas. Mas em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo, ele nos lembra de algo poderoso que acabamos de ler, 2 Coríntios 3,12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Paulo ainda mostra que a confiança, ela está adjetivada a uma quantidade. Não é uma confiança, é muita confiança. Essa esperança não é uma ideia vaga, ela não é um pensamento positivo, essa esperança. Essa esperança é uma certeza viva em Cristo, é uma esperança que se constrói a partir de um relacionamento com Cristo. É por causa dessa esperança que somos chamados a viver e orar com ousadia. Então Deus quer que nós vivamos dessa forma. Deus nos chama para que vivamos dentro ou debaixo dessa ousadia. Não somos ousados porque somos fortes. A verdade, a nossa ousadia, essa ousadia do qual estamos falando, ela não é fruto nem resultado de uma capacidade humana, mas é, na verdade, algo sobrenatural, é algo outorgado e concedido por Deus. E somos ousados porque Deus nos convida a nos aproximar com confiança dele. Hebreus 4,16, o texto diz, para que nós nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o texto de Hebreus 4,16. Então veja bem, o convite não é para os perfeitos, não é para os fortes. O convite não é para aqueles que têm uma capacidade natural, peculiar própria de sua natureza, porque nasceu assim. Não. Mas são para aqueles que creem. E crer é algo que eu preciso desenvolver em mim. Eu preciso tomar essa iniciativa de crer. Não é para os que nunca erram também, né? Não é para os moralmente ilibados, pelo menos dentro da sua própria concepção, mas é para aqueles que confiam na obra redentora de Jesus. Então, não é pela força e não é pela capacidade moral, não é por nenhuma capacidade humana, mas é pela capacitação que vem direto de Deus para nós. A oração ousada, ela começa quando entendemos quem nos chama. Quem nos chamou foi Deus, não é qualquer um, é Deus. É o Rei dos Reis, é o Pai das Misericórdias, é o Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa usar a oração como ferramenta de transformação. Orar não é uma formalidade apenas, não é uma atitude meramente religiosa, automática, engessada, robótica. Não, a oração, ela é relacional. Orar é entrar na sala do trono, é tocar o coração de Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 também diz, lancem sobre o Senhor
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então observem que nós somos convidados a orar com ousadia, não por uma formalidade ou por uma mera atitude religiosa, mas porque nós criamos e desenvolvemos relacionamentos com Deus, e isso, num ponto de vista psicológico, também é terapêutico. Mas nós não devemos orar apenas porque a psicologia diz que orar é terapêutico, mas porque isso gera relacionamento com Deus. Isso por si só já é mais do que suficiente e importante. Então, qual é o resultado quando eu oro com ousadia? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quando oramos com ousadia, a ansiedade, ela perde espaço. A paz invade o coração e a confiança é restaurada por completo. A oração ousada transforma quem ora e transforma o ambiente ao redor. Então, é uma transformação aqui dentro e uma transformação aqui fora. A oração tem essa capacidade, esse poder, né? Orar a Deus faz com que Deus se mova, mudando sua perspectiva de mundo, mudando sua forma de olhar mundo, sua cosmovisão, e também muda de fato as coisas aqui fora. Mas o mais importante é que mesmo que as coisas aqui fora não mudem, porque às vezes não vai mudar, mas dentro em você as coisas serão mudadas, e isso é muito importante, porque muitas vezes os problemas que enxergamos, eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro do nosso ser. Muitas vezes a maneira como vemos o mundo é, na verdade, problemática. E se Deus mudar a nossa perspectiva, se Deus fizer com que nossa maneira de enxergar o mundo seja transformada a partir da maneira que Ele quer que nós olhemos o mundo, então muita coisa vai mudar positivamente em nossas vidas para a glória de Deus. Orar com ousadia é também orar pelos outros, interceder pelos outros. A oração ousada não se limita a nós apenas, não é uma questão apenas egoística, de abençoar nossas próprias vidas apenas, mas é também abençoar as pessoas à nossa volta, conhecidas ou desconhecidas. E isso também é importante porque quem experimenta essa ousadia é movido a interceder por outras pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, conhecidos seus ou desconhecidos seus. Existem pessoas que não conseguem mais orar, estão quebradas, feridas, sem forças. E aí que entramos como intercessores guerreiros espirituais. Nós precisamos orar por pessoas que estão fracas na fé, é verdade, mas não se limita apenas a esse grupo especificamente, mas todas as pessoas, aquelas que não podem orar, não é porque não têm força espiritual, é porque não têm força física, porque estão debilitadas pela enfermidade, seja essa enfermidade emocional ou física. Então nós precisamos entender que interceder pelo outro, pela outra, é, na verdade, um dever generalizado, é um dever abrangente, né? Eu tenho esse dever para com todas as pessoas, independente das suas dificuldades a qual estão atravessando. Então, quando intercedemos por alguém, levantamos bandeiras da fé onde havia desespero. Então, muitas vezes oramos por uma pessoa e mesmo que essa oração não seja pessoalmente, às vezes você vai estar orando por alguém e ela nem sabe que você está orando por ela, mas de repente ela vai acordar energizada pelo Espírito Santo e ela vai entender que Deus a visitou, e mal sabe ela muitas vezes de que você esteve orando por ela, de que você esteve apresentando essa pessoa em oração direta ou indiretamente. Às vezes você não a mencionou pelo nome, mas você a mencionou pelo problema. Senhor, visita fulano de tal, que está passando por uma situação assim, e visita todas as pessoas que estão passando pela mesma crise. E aí você abrange a sua oração, estende ela a outras pessoas, e Deus ouve as orações. O mais importante, Deus não somente ouve, né? Eu vou falar disso no próximo tópico aqui. Deus não somente ouve, mas Ele responde às nossas orações. E nós precisamos entender que como é viver essa ousadia hoje, né? Estou apresentando aqui contextos bíblicos
um pouco distante de nós no que diz respeito a tempo, mas como aplicar isso hoje, como viver essa ousadia bíblica nos dias de hoje? Então nós precisamos orar com expectativa. Em Jeremias 33:3, aquele conhecido texto, um texto clássico, ele diz, clama a mim, o próprio Deus diz, clama a mim e eu responderei. Então creia, Deus ouve, Deus responde, Ele não somente ouve, porque ouvir Deus ouve todas as pessoas, indistintamente. Mas Deus não apenas ouve, mas Deus também responde às orações. Se você orar com expectativa, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Mas não só tenha expectativa, mas tenha também intencionalidade. Separe tempo, faça da oração uma prática constante. Interceda por sua casa, por sua igreja, pela sua cidade. Interceda por todos os homens, como disse Paulo em 2 Timóteo 2:1. E em terceiro lugar, viva ousadamente, que sua vida revele a esperança que você carrega. Testemunhe com palavras e ações, mostre que você confia num Deus que nunca falha. Então nós precisamos ir para a linha de frente, pedir para o Senhor, né? Senhor, leva-nos para a linha de frente, nos leve para pessoas que estão atravessando por debilidades, por fraqueza, por tempos de fraquezas, para que possamos ajudá-las de alguma forma, através das nossas orações, das nossas intercessões, para que as forças dessas pessoas se restabeleçam e elas voltem também a estar conosco na linha de frente, orando por outras pessoas. Que possamos hoje, então, fazer uma oração ousada, pedindo para o Senhor, Senhor, leva-me para a linha de batalha, para a linha de frente da batalha. Deus está procurando pessoas assim, pessoas que se levantem com fé, pessoas que se dobrem, não somente os seus joelhos, mas os seus corações também com toda a convicção, que intercedam com poder e vivam com propósito. Ousadia não é gritar mais alto, não é essa ideia vaga do mundo pentecostal, do quanto você pode gritar mais alto, mas é confiar mais profundamente em Deus. Geralmente quando gritamos muito alto, é porque não temos convicção daquilo que estamos falando. Então, quando nós confiamos profundamente em Deus, geralmente essas expressões de confiança profunda, elas não estão transparentes no tom de voz ou no nosso vocabulário, mas nas nossas atitudes mais intrínsecas. Orar com fé, mesmo quando os olhos só veem dificuldades, isso é oração com confiança. É orar mesmo quando nossos olhos só enxergam dificuldades por todas as partes, mas a gente confia. É como a história de Abraão, narrada pelo escritor aos Hebreus no capítulo 11, que Abraão vai levar Isaac ao sacrifício porque ele acreditava que mesmo que Isaac fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Então orar com confiança é exatamente nesse contexto, é saber que apesar das dificuldades, apesar dos pesares, Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Não há impossíveis para Deus. Lembrem-se disso. Faça a vida valer a pena, então, nesse caso. Ore com ousadia, viva com fé, caminhe com coragem. Né? Fazer a vida valer a pena é entender que você nasceu para uma vida, não uma vida vagarosa, uma vida desanimada, mas você nasceu para viver intensamente. Então, tome posse hoje dessa postura, assuma essa postura, melhor dizendo, de ousadia, de intrepidez e se coloque na posição de soldado que está à frente do campo de batalha. Então a nossa oração nesse dia de hoje, nessa data de hoje é: Senhor, ensina-nos a orar com ousadia, a confiar em Ti em todas as circunstâncias, a sermos instrumentos do Teu amor neste mundo. Coloque em nossos corações um fogo santo pela intercessão e que a nossa esperança nos leve a viver com confiança. Em nome de Jesus, amém. Essa é a nossa oração hoje. Então eu quero aproveitar aqui, depois de apresentar esse modelo de oração ousada que possamos fazer de agora em diante, convidar você a tirar um tempo do seu tempo, se possível for, não sei onde você está agora, se no seu carro, se na sua casa, se nos ouvindo no horário do seu almoço, no trabalho, mas se você puder fechar os seus olhos e orar conosco agora, pois é isto que faremos neste momento. Eu quero
em nome de Jesus, abençoar tua vida, sua casa, sua família, sua igreja, seu bairro, sua cidade. Tenho certeza que o Senhor, que não somente ouve, mas também responde, Ele vai nos atender por suas infinitas misericórdias e por sua graça infinita nesse dia de hoje. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse público que está aqui conosco, esse público que acompanha aqui ao vivo, online, o público que vai acompanhar depois esse momento, Senhor, de reflexão que está gravado aqui na plataforma. Deus, que o Teu nome seja engrandecido sobre cada vida, Senhor, que se fez presente virtualmente aqui. Que o Senhor abençoe, meu Deus, de maneira extensiva a vida, a família, os familiares de cada uma dessas pessoas. Opera, Senhor, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, Senhor. Levante os fracos na fé, restaure as forças, Senhor. Estabeleça as forças dos Teus servos, Tuas servas, que estão fragilizados, que estão, Senhor, enfraquecidos na sua fé. Senhor, o Senhor é poderoso para reerguê-los e colocá-los de novo à frente do campo de batalha. Abençoe, Senhor, para que possamos viver intensamente e possamos orar ousadamente, não com arrogância, mas com humildade, crendo que o Senhor é poderoso para nos restabelecer. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo em Teu nome a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só, quero lembrar vocês mais uma vez, estamos todos os dias aqui nesse mesmo horário, então convide seus amigos, parentes para sempre estar conosco nesse mesmo horário, para serem abençoados por Deus, por uma oração, por uma palavra reflexiva. Novamente, coloque seus pedidos de orações aqui, porque a gente vai colocar no caderno de oração e vamos estar sempre orando por vocês. Deus abençoe e até a próxima!